Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Amém. Bom, boa noite a todos, salve Maria. Hoje vamos ver a segunda parte de uma aula sobre a tradução da missa para o português. Para quem está na internet pela primeira vez no canal, sugiro que veja a primeira parte, que cuidamos da tradução simplesmente. Seria a matéria da tradução do missal para o português. Hoje vamos ver o aspecto doutrinário que está aqui, o que está por trás, o que explicaria o motivo da tradução estar daquele jeito, digamos assim. Mas antes de começarmos no tema mesmo, eu quero fazer aqui um reparo, uma retificação, porque na aula passada, como bem lembrou a irmã Ana Maria, a reforma não se reduz ou não se resume à tradução para o vernáculo. Na verdade, a reforma do missal envolveu a reformulação de alguns textos da missa, mesmo que seja em latim. Então, o que eu trouxe aqui, depois daquela aula, com a observação da irmã, o professor André Mello me passou o ordinário da missa nova, reformado, né? No caso seria de Portugal, mas o texto latino é o mesmo. Então eu fui comparar aquilo que eu mostrei com o texto original em latim. Então o correto seria o quê, né? Temos esse esquema, quer dizer, do missal, de até então, que estava de 62, sob o pontificado de João 23, foi reformado. Teve alterações no texto latino para o missal de Paulo VI, e em cima desse missal de Paulo VI é que foi feita a tradução. Vamos ver que, é o que eu vou mostrar rapidamente, que não é o escopo da aula, mas vamos mostrar que alguns textos se mantiveram em latim, e a tradução é que alterou o texto em latim. Por outro lado, vamos ver que alguns textos foram reformados de fato, e a tradução segue fielmente o texto reformado. Então, no início da missa, podemos ver que o texto foi alterado de fato. Houve uma simplificação ali, né? E a tradução ali segue mais ou menos o que foi alterado. No Confiteor, houve realmente uma brutal simplificação, de tal maneira que a tradução também segue aí o que foi alterado. Então não foi um problema da tradução em si. Vimos que aí no credo, o credo realmente houve ali a alteração da tradução, porque se diz, além de ter o texto em latim do credo, se manteve. Porém, na tradução, eles utilizaram a versão resumida do credo. E na tradução para o português da versão resumida do credo, em vez de ser desceu aos infernos, eles colocaram desceu à mansão dos mortos. Aí houve uma alteração na tradução de fato. O Glória, o texto latino se manteve na edição reformada, mas na tradução eles colocaram diferentes. Em vez de ser glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, eles mudaram para e paz na terra aos homens por ele amados. Eu peço que se lembrem desse trecho, aos homens por ele amados, os homens que Deus amou. Isso a gente vai ver que se repete na exposição de hoje. Depois do começo do cânon, né, do prefácio, o texto latino reformado é o mesmo, ou seja, não houve reforma, mas eles alteraram a tradução. Ali no demos graças ao Senhor nosso Deus, digno e justo é, eles traduziram para é nosso dever e nossa salvação. Dar graças a Deus é nosso dever e nossa salvação. Não seria digno e justo dar graças a Deus pela nossa salvação. Esse é o clássico, né? Esse é o mais notório, né? Sim, mudaram ele está no meio de nós, em vez de ser e com teu espírito. O que hoje é o conhecido abraço da paz, né? Então, houve uma alteração no texto latino,
ou na verdade um acréscimo, né? Não uma alteração, um acréscimo ali. Quer dizer, após o padre dizer, a paz do Senhor esteja sempre convosco e com teu espírito, alteraram para ele estar no meio de nós, mas acrescentaram ali, oferte vobis pati, ou seja, seria deem o cumprimento da paz entre os fiéis, né? É aí que surgiu a festa de congratulações mútuas no meio da missa. E uma coisa que eu não tinha comentado na vez passada, passou, e eu coloco aqui agora, é no ato de dar a comunhão. Quando o padre dá a comunhão, ele diz, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma para a vida eterna. No texto reformado, isso foi simplificado simplesmente para o corpo de Cristo. Então, se eu me lembrar na hora da exposição, tirou-se o caráter de que, individualmente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele cuida da nossa alma. Aqui simplesmente se apresenta como sendo o corpo de Cristo. Vamos verificar o porquê disso. Teria um motivo aí, né? Teria um motivo aí. Tudo bem? Então, de maneira rápida aqui, só para reparar aqui a imprecisão da aula passada. E como surgiu essa aula aqui, né? Na verdade, como eu havia dito, eu intencionava simplesmente mostrar a matéria da questão da tradução, simplesmente para mostrar as traduções como foram feitas. Ponto. Mas aí o professor André Mello, ele me sugeriu ler um capítulo do livro do Michael Davis, A Missa Nova de Paulo VI, tem um capítulo lá próprio que cuida do culto do homem. Eu falei, puxa vida, quando eu comecei a ler e pensar em como dar essa exposição, eu vi que não dava para dar em uma aula só. Então teria que ser uma coisa separada, porque envolve exatamente o fundo doutrinário da Missa Nova e que tem reflexo na tradução. Então, a tradução, poderíamos pensar ingenuamente, né? Foi uma coisa arbitrária e ao gosto de quem fez a tradução. Mas é claro que, num assunto tão sério como esse, eles iam traduzir tendo como um fundamento doutrinário. Porque lex orandi, lex credendi, não é? Aquilo, então, que está ali reflete, na verdade, uma doutrina, como nós vamos ver. Todos nós aprendemos, seja no ensino médio ou seja durante a vida, que um gráfico ele exprime muito bem algumas coisas, né? E nós aprendemos que quando temos alguns pontos ali meio que dispersos, embora sejam dispersos, nós podemos verificar uma tendência ali, né? Seja uma tendência de alta, seja uma tendência de baixa. Isso, quem mexe com bolsa de valores, vê bastante. E veja como a matemática nos auxilia. Eu coloquei aqui só como ilustração um conjunto de pontos que indicariam uma tendência. Por que eu estou colocando isso? Porque eu não sou especialista na matéria e nem pretendo ser. Na verdade, eu sou aqui apenas um veículo, um instrumento que vai reproduzir alguma coisa que outros estudaram, né? Daí a gente utilizar uma referência bibliográfica. Eu estou apenas aqui reproduzindo, eu sou apenas uma vitrola que reproduz. Eu só simplesmente coloquei de maneira um pouco organizada para termos uma ideia de conjunto. Então, quando a gente olha para os livros que tratam do assunto, verificamos aí uma tendência que aponta para um sentido, que aponta para um determinado evento que vai acontecer. Que, na verdade, é exatamente essa passagem do culto a Deus, do Deus verdadeiro, para o culto do homem. Isso é visto lá desde os protestantes. Em especial, então, o livro A Missa Nova de Paulo VI, do Michael Davis, nesse capítulo O Culto do Homem, ele trata disso. De maneira bem mais específica, sobre a teologia da Missa Nova, o livro O Problema da Reforma Litúrgica, da Fraternidade São Pio X. Esse é bem importante saber, ter em mãos, né? Vários elementos ali que, embora não tratem diretamente da missa, mas com certeza tem a ver com a missa, são os livros do professor Orlando, o Antropoteísmo, a Religião do Vaticano II, só esse nome já é bem provocante, né? A Religião do Vaticano II é uma outra religião. Carta sobre Concílio, que ele trata sobre a eclesiologia do Vaticano II. E, por fim, para ilustrar o que eu vou expor aqui,
embora seja um livro de ficção, de uma certa maneira um pouco controverso, porque O Senhor do Mundo é um livro escrito lá em, se não me engano, 1906, desse padre irlandês, Padre Benson. É um livro que trata exatamente, digamos assim, o que ele previa num futuro ali, e que me parece bastante atual, que nós estamos vivendo. Infelizmente, ele tem um capítulo que ele trata de um diálogo em que a mulher pergunta o que é a fé católica. E ali resvala um pouco para um certo sentimento, uma coisa meio vaga, e não como nós aprendemos que a nossa fé tem uma base racional. Infelizmente ali, eu não sei se ele tinha uma outra formação, enfim. Eu achei uma pena que não tivesse exposição do fundamento da fé católica tal como ela é, tal como nós a conhecemos, né? Haveria só esse reparo aí. Mas tem um trecho ali que ele trata do culto do homem também, que eu gostaria de trazer para ilustrar aquilo que eu vou tentar mostrar aqui. Ou seja, eu não quero aqui dizer que dá para se concluir isso, de fato, mas que todos esses textos, todos esses estudos apontam para isso, que a mudança da missa, ela tira Deus da história, né, o culto a Deus, e não é que vai extinguir o culto, não, haverá um culto ainda, mas será o culto do homem. Mas o que é? E o que seria esse culto do homem? Temos alguns exemplos históricos, né, que ilustram, digamos assim, alguma coisa, que vai nos dar alguns elementos disso. Por exemplo, o pecado de Adão. Isso digamos, é doutrina comum, né? O fato de Adão não ter obedecido a Deus nosso Senhor é como se ele estivesse se colocando no lugar de Deus. Deus legisla, não comas da árvore, Adão legisla em causa própria. Não, eu vou comer da árvore. Deus fala, quem manda aqui sou eu. Adão fala, não, quem manda aqui sou eu vou comer. Então seria aí uma tomada do lugar de Deus. Em vez de prestar o devido culto de sacrifício, no caso ali, não comer da árvore, ele vai e come. Ele está prestando culto, seria a ele mesmo. Lá quando Moisés desce do Monte Sinai, encontra o povo com culto ao bezerro de ouro. Isso também já é conhecido, né? O fato de estar um bezerro de ouro ali, na verdade, indica o quê? Que o homem é que faz o seu culto. Deus dá as suas leis, Deus é que institui a liturgia, e ali eles fabricaram uma liturgia própria, o culto do bezerro de ouro. De maneira bem mais explícita, temos o exemplo da tentação de Nosso Senhor no deserto, quando o demônio diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se Nosso Senhor tivesse sucumbido a isso, digamos assim, ele estaria querendo fazer uma vontade própria. Que vontade própria seria essa? Eu quero todos os reinos, eu quero mandar em todos os reinos. A troca de prestar uma adoração ao diabo. É poder em troca de poder. Então, a título de se satisfazer, aí estaria então prestando um culto, na verdade, implícito para o diabo. E, de maneira assustadora, eu diria, na Revolução Francesa, nós tivemos ali o culto da deusa razão, que seria um ente abstrato, né, a razão. Só que de maneira, acho que um pouco mais, acho que chocante, é você ter um culto do Deus, do Ser Supremo, né, e que alguns conhecem, todos devem conhecer o episódio, que é mandado fazer uma estátua, uma imagem, e a figura que foi modelo foi Robespierre. Então, quando começou o culto a esse Ser Supremo, tendo lá como o ídolo a estátua, ele se colocou na frente para ele ser adorado pelas pessoas, né? Pelo menos para ele. Então, quando se fala de o culto do homem, já se imagina, de maneira meio que natural, de que haveria realmente um culto de adoração a um ser humano, a um homem. Pode até ser que sim, que seja, que exista uma coisa dessas, como já houve ali no exemplo de Robespierre. Ele não se declarou Deus ali na hora, mas ele se colocou na frente da imagem, pensando-se ser Deus, né? Se não me engano, também no Império Romano, se cultuavam os imperadores como sendo deuses ou filhos de Deus.
No Japão, com o imperador japonês também foi assim. Então, existe esse caráter pessoal e não sei se num futuro aí apocalíptico teríamos uma coisa dessas, mas não é isso que eu vou tratar aqui. Não dá para se concluir que esse culto do homem seria de fato de uma pessoa, um ser humano que se coloca lá. Embora, nesse livro O Senhor do Mundo, uma ficção, ali coloca isso também. Haveria um homem que iria pacificar o mundo inteiro e que faria prodígios, e com isso ele seria aclamado como Deus. E seria proclamado ali um culto a ele, um culto pessoal. Mas também não é disso que eu vou tratar. É um outro exemplo, seria um passo anterior em que existe ali um culto ao homem, mas não na pessoa de um homem propriamente. Depois eu fui consultar São Tomás de Aquino, na Suma, e quando ele trata da idolatria, na questão que ele fala sobre idolatria, ele coloca: foi a vaidade dos homens que introduziu os ídolos no mundo. Então ele coloca como causa aí a vaidade do homem. Ou seja, uma disposição do homem para isso, né? Ele coloca ali 4 causas, ele denomina, né, 3 causas dispositivas, então que você se dispõe, você predispõe a isso, o próprio ser humano. A 4ª causa seria uma ação direta do demônio. As 3 causas chamadas dispositivas são desordens no afeto que o homem tem, uma desordem na afeição, em que o homem é levado a amar ou venerar um outro homem. Nós vemos bastante isso no caso das religiões orientais ou no espiritismo, em que eles têm o culto dos antepassados, né? Então, quem é japonês sabe disso, tem lá uma armaçãozinha com a foto do ente querido, e todo dia de manhã eles têm uma vela, colocam um bolinho de arroz, alguma coisa assim. Numa ilha lá do Japão, eles colocam um prato para o morto mesmo. Enfim, aí seria uma inconformidade com a morte de um ente querido, então esse ente querido acaba se tornando uma divindade ali para aquela família, para aquelas pessoas. Uma outra coisa que ele coloca o homem ele faz uma imagem, por causa da sua habilidade artesanal, ele faz uma imagem tão bonita, tão bela, então ele sente prazer, admiração com aquilo que ele fez. Então atribuindo aí atributos divinos para essa imagem. Me lembra aqui, por exemplo, eu não sei se isso é verdade, né, mas quando Michelangelo faz Moisés, ele disse, né, só falta falar, né, de tão perfeito que era aquela imagem lá. De fato, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, havia imagens que falavam, mas é a apuração do demônio, né? Mas acredito que, não sei se seria lícito dizer isso, mas imagino que se São Tomás vivesse hoje em dia, caberia também essa causa hoje em dia. No seguinte sentido, quando você vê o que o homem pode fazer com a tecnologia, prever coisas hoje com o Big Data, você faz previsões com inteligência artificial, prever comportamentos, só de coleta de dados, você fica uma coisa impressionada com a engenhosidade humana, com o talento humano, né? Eu fui para Itaipu e quando eu vi aquilo lá, aquilo me causou um espanto. Como uma pessoa, um engenheiro que projetou aquilo lá, ou um grupo de engenheiros que seja, após terminar aquela obra, ele deve pensar, eu consegui mover pessoas para trabalhar e fazer isso aqui. Eu projetei isso aqui, eu construí isso aqui e está ali. É uma coisa espantosa, que deve realmente subir ao orgulho da pessoa. Eu fiz isso, eu consigo isso. E hoje em dia, com a ciência, né, com a bendita ciência, realmente o homem ele fica muito tentado. E se ele não tem a religião verdadeira, ele realmente se acha a causa de tudo que está sendo feito. Ele vai ser a causa da cura das doenças, ele vai ser a causa da maior longevidade das pessoas, pelo bem-estar das pessoas. Eu inventei o carro, eu estou inventando máquinas que são mais sustentáveis, são ecologicamente corretas. Eu estou promovendo o bem-estar da humanidade. Tudo eu. Então, realmente, esse prazer em olhar aquilo que você fez, que você faz, que você está fazendo, é muito tentador.
de atribuir a si próprio como causa de tudo isso, né? Mesmo que pessoas hoje em dia falam assim, graças a Deus, né, estou com saúde, graças a Deus deu tudo certo, é meio que de boca para fora que as pessoas falam, né, por um costume. No fundo, elas estão contentes porque ela que conseguiu fazer a coisa, né? E como terceira causa ele coloca uma ignorância sobre o verdadeiro Deus. Se de fato, hoje em dia muitas pessoas atribuem ou se colocam uma dependência do outro, porque o outro realmente tem habilidades, tem conhecimento, né? Sejam médicos, sejam cientistas, enfim. Ou então o governo, é a chamada estatolatria, né? Tudo é o governo, tudo depende do governo. Não é mais a divina providência é que vai te ajudar. Não, é a divina previdência social que vai te ajudar. Você sempre espera que o governo vai te ajudar, né? Seja por uma aposentadoria ou por um benefício social, você só espera do governo. Se o governo não faz, a culpa é do governo, né? Então, se vê que aqui aponta não propriamente para um culto pessoal, mas é para uma atribuição ao homem como causa de tudo, como causa das coisas. Dentro desse contexto, então, com esses elementos, podemos ter ainda como pista, para ter uma ideia do que seria esse culto do homem, tendo como parâmetro o culto ao Deus. O culto ao Deus verdadeiro, ao Deus que é o ser transcendente, né? O que é esse culto ao Deus transcendente? É o culto de adoração. O que é adoração? Adorar é reconhecer que Deus é o Criador, Senhor de tudo. Isso nós explicitamente confessamos. Isso nós professamos. Deus é o nosso Criador e Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Nós temos o usufruto das coisas. O proprietário das coisas é Deus, nosso Senhor. Ele nos concede o uso disso. E nós vamos prestar contas a Ele pelo uso ou mau uso disso, né? Para nós, que cultuamos a esse Deus, sabemos que a vida eterna, a vida com Ele, que é o nosso referencial. É isso que importa para nós. Se nós estamos com saúde ou não estivermos, se nós somos ricos ou pobres, se ocuparmos um cargo de comando ou um cargo operacional, isso pouco importa. Para nós o que importa é viver bem e ir para o céu. Isso que nos importa. Ou seja, mesmo que Deus mande uma doença para nós, não tem problema. Isso que mostra muito bem é o livro de Jó. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o seu santo nome. Para nós pouco importa isso. O que importa. E se Ele manda uma doença, uma adversidade de dinheiro, uma falta de recursos, isso é para o nosso bem. Isso a fé nos diz. Louvado seja o seu santo nome. Isso é para o nosso bem, para o bem da nossa alma. E temos como necessidade estar em paz com Ele, porque ter a vida eterna, nós temos que estar em paz com Ele. Isso é próprio de um filho, e nós somos filhos adotivos dele, estarmos de bem com o nosso Pai. Temos que viver e fazer o máximo esforço para estar de bem com Ele, para ter a vida eterna e viver com Ele. E só basta isso, reconhecer que Ele é o Criador e que Ele é o Senhor. Por negação a isso, então poderíamos definir o culto ao homem, seria o culto a esse Deus imanente, e vale muito bem aqui a definição que o professor deu sobre o ateu. O que é o ateu? O ateu é aquela pessoa que tem vergonha de dizer eu sou Deus, então ela diz eu sou ateu. Na verdade, ela está se colocando no lugar de Deus, né? Está implícito aí que quem criou o homem é ele próprio. Só que ele não fala que ele se criou. Ele fala, eu evoluí, né? Nós aqui somos uma geração evoluída. Isso foi muito falado na década de 60, na época do concílio, né? O homem amadurecido que chegou ao seu auge, com o progresso da técnica, blá, blá, blá. Então, ele se criou, ele evoluiu, ele é dono de si e ele é o Senhor de tudo. Não é Deus que, ao criar a natureza, impôs algumas regras ali, implícitas, como a lei da gravidade, como a lei da geração, o casamento é uma lei natural, como todos nós sabemos, né? Não, aqui eu legislo. Assim como Adão falou, eu vou comer porque eu quero, aqui se coloca, todos são iguais. Democracia. Vamos votar. Pode abortar ou não pode abortar? Vamos votar. Pode ter eutanásia ou não pode ter eutanásia?
a sociedade está evoluindo de tal maneira, então vamos apenas regrar de acordo com essa maneira. Então, já que temos vários casais, ditos casais, né? Ideologia de gênero, então vamos apenas legislar para organizar essa sociedade. Só isso. Não está em jogo aí um valor moral em relação à lei de Deus. Ele é o Senhor de tudo, o homem. Tanto que está declarado lá na Declaração dos Direitos do Homem, artigo 1º. Todo homem nasce livre e igual. Mentira, né? Todo homem nasce dentro de uma família. Uma família tem regras. Ele não nasce livre. Ele não nasce igual. Ele é dependente. Ele é filho. Ele é inferior. Uma hora ele vai ser estudante. Ele não é professor. Outra hora ele vai ser empregado. Ele não é dono. Então, não é todo homem nasce livre e nasce igual. Isso é uma mentira. Mas o homem, se arrogando como legislador, ele se beija na canetada e diz: todo homem nasce livre e igual. Ponto. E aí nascem os direitos humanos. Os direitos humanos nascem exatamente como negação dos direitos de Deus. Não tem Deus na história. Eu me criei, eu me evoluí e eu faço minhas leis. Eu sou dono de tudo isso aqui. Nesse aspecto, então, a vida física é o bem supremo. Esse é o referencial. Esse é o critério. A vida física que é o bem supremo. Então eu tenho que lutar para que todos tenham vida. Só que como eu sou o Senhor de tudo isso, eu posso legislar. Eu posso, se quiser, não decidir que alguém vá viver. Então, legalizo o aborto. Agora, se eu quiser, eu estou enfastiado dessa vida, ou então eu não quero morrer com dor, então eu quero ter um suicídio assistido. A eutanásia. Então, toca lá também, aprova. Só que tudo isso é a vida física. O importante é gozar a vida. Só que para ter isso, para ter esse benefício da vida física material, eu tenho que ter uma paz entre os homens. Então eu tenho que lutar pela fraternidade entre os homens, pela convivência entre os homens. Então tudo isso aqui é que vai reger esse culto ao homem em detrimento do culto a Deus. Eu não tenho que prestar contas a Deus, vou prestar contas à sociedade que eu vivo. Vamos ver agora o que... Desculpe se eu vou ser repetitivo, mas é só para lembrar aqui, porque tudo isso aqui que eu estou colocando, infelizmente, no concílio foi colocado de uma certa maneira assim. No Vaticano II, no documento Lumen Gentium, definição de igreja. A igreja é como que sacramento ou sinal e um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. A igreja existe, então, para promover a unidade do gênero humano. Ela vai lutar, então, para que haja a concórdia entre os homens, para que haja a fraternidade entre os homens. A igreja, na verdade, existe para nos santificar, para santificar os batizados e converter os pagãos para o seu seio, para a salvação. O papel da igreja não é promover a unidade do gênero humano. Bom, eu não quero cansá-los com textos, mas eu acho importante colocar, porque não sou eu que estou dizendo isso, né? São os textos que dizem isso. Na Gaudium Spes, eis a razão porque esse sagrado concílio, proclamando a sublime vocação do homem, qual que é a sublime vocação do homem? Ainda não está dito. E afirmando que nele está depositado um germe divino, cada homem tem um germe divino colocado ali. O concílio oferece ao gênero humano de novo, ao conjunto dos homens, a sincera cooperação da igreja, a fim de instaurar a fraternidade universal. Não é para a salvação dos homens, é para instaurar a fraternidade entre os homens, que a esta vocação corresponde. Você vê que tudo aqui está direcionado ao homem, né? Como mais tarde o concílio ele vai declarar isso. Ainda na Gaudium Spes. Ele, Cristo, é o homem perfeito, que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina. Então, o Senhor Jesus Cristo restaurou a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Por quê? Pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou. Ele assumiu a natureza humana, mas ele é um homem, na pessoa de Jesus Cristo ali. Ele não se encarnou em cada um de nós.
Aqui ele está afirmando que, de um certo modo, a cada homem, Jesus Cristo se encarnou. Com efeito, já que por todos morreu Cristo, e a vocação última de todos os homens, olha aí, a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Você vê que é um texto bem insinuoso, bem ambíguo, bem polissêmico, né? Você pode até, digamos, ter uma interpretação ortodoxa, mas veja que é uma coisa muito tênue, né? Nosso Senhor, então, restaura a semelhança divina que ele havia perdido. Ele uniu-se, de certo modo, a cada pessoa. De fato, ele morreu por todos. É verdade. Morreu por todos, ponto. Todos são salvos? Não necessariamente. E afirma que a vocação última dos homens é a vocação à divindade, à divina. A vocação última à divina. É como se estivesse dizendo, né? Todos são chamados a ser deuses. Não está explícito, né? E devemos manter que o Espírito Santo dá a possibilidade de todos os homens se associarem ao mistério pascal. O que é esse mistério pascal? Vamos ver. Aqui já é uma encíclica de São João Paulo II, na Redemptor Hominis. Veja o que ele diz lá. Cristo, o Redentor do mundo, é aquele que penetrou de uma maneira singular e que não se pode repetir, no mistério do homem e entrou no seu coração. É aquela história, né? Ele de algum modo se encarnou em todo homem. Ele precisamente, e só ele, satisfez ao eterno amor do Pai. Atenção para esse trecho. Só ele satisfez ao eterno amor do Pai. Igualmente, só ele satisfez aquela paternidade de Deus e aquele amor. De um certo modo, rejeitado pelo homem, com a ruptura da primeira aliança e das alianças posteriores, que Deus, repetidas vezes, ofereceu aos homens. Não parece nada assim ruim, né? Diferente ou heterodoxo, né? Vamos ver mais tarde que tem uma diferença aí, tem um problema aqui. Só quero fazer um parênteses aqui para destacar 2 pontos, né? O primeiro ponto em azul, é só um parênteses, é sobre esse mistério do homem. Eu não sei se valeria a pena uma aula só sobre isso, mas eu quero aproveitar a ocasião para colocar essa temática do mistério do homem, só para mostrar como esses textos são... Como é que eu vou colocar, hein? São problemáticos, para não ser muito pesado. E depois voltamos para aquela parte em verde ali, que é a questão da satisfez ao amor do Pai, satisfez a paternidade de Deus. O trecho em azul, sobre o mistério do homem. Aqui tem um texto do Feuerbach, Louis de Feuerbach. Feuerbach foi um filósofo alemão, no século XIX. Ele foi aluno do Hegel. Feuerbach. Ele foi aluno do Hegel. Só por aí você já vê a fonte dele. E ele que inspirou Karl Marx. Então você vê aí a corrente de ideias do que deve ser. Veja o que ele escreveu. A consciência de Deus é a consciência que tem um homem de si mesmo. O conhecimento de Deus é o conhecimento que tem o homem. Conheces o homem por seu Deus, e vice-versa. Por seu Deus, conheces o homem. Ambas as coisas são idênticas. O que para o homem é Deus, é seu espírito e sua alma. E o que é o espírito do homem, sua alma e seu coração, é precisamente seu Deus. E Deus é o interior revelado, o eu aperfeiçoado do homem. A religião nada mais é do que a revelação solene dos tesouros ocultos do homem. Isso aqui o professor Marcelo Andrade pode falar muito bem, muito melhor, né? Isso aqui eu peguei de um amigo nosso que fez lá atrás, ele estudava sobre marxismo, e ele mostrava que, a gente fala que Marx é ateu, né? Ele pregava o ateísmo, a gente pensa assim, é simplesmente materialista. Na verdade, o ateísmo desses materialistas é simplesmente o ateísmo com relação a um Deus transcendente. Só isso. Mas eles acreditavam num Deus, só que é um Deus imanente. Daqui ele falar que
A consciência de Deus é a consciência do homem. E o conhecimento do homem é o conhecimento de Deus, interior. Porque eles estão dizendo que existe uma partícula divina em cada homem, um germe divino, uma centelha divina em cada homem. E a religião nada mais é do que essa explicitação, essa revelação desse Deus interior. Pois bem, vendo esse texto aqui, eu me recordei desse texto num outro texto, de uma outra pessoa. Veja o que essa pessoa escreveu. Na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. O mistério do homem, só no mistério de Deus encarnado, se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Não é por isso de admirar que as verdades acima ditas tenham nele a sua fonte, e nele atinjam a plenitude, imagem de Deus invisível. Ele é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Já que nele a natureza humana foi assumida e não destruída. Por isso mesmo, também em nós foi ela elevada à sublime dignidade, porque pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Não sei se deu para notar que é muito parecido com o texto do filósofo alemão. Então me parece que ele bebeu dessa fonte também. Só que quem escreveu isso foi São João Paulo II, na sua encíclica Redemptor Hominis. Então, essas coisas causam espanto em nós. Quando a gente olha e lê, fala, puxa vida, será que ele leu aquilo lá e gostou e colocou? Bom, enfim, é o que está escrito. E só para falar do mistério do homem. Vamos voltar então à questão do satisfez. A satisfação aqui, repare que ela difere um pouco da doutrina da redenção. Quando nós estudamos sobre a doutrina da redenção, isso, quem ainda não viu, nós temos uma aula sobre a redenção que fala sobre isso, é que com o pecado de Adão, a ofensa a Deus foi uma ofensa de gravidade infinita. Então, a justiça teria que ser satisfeita. Como reparar essa dignidade infinita ofendida? Só mediante um sacrifício, uma reparação de dignidade infinita, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte redentora de Nosso Senhor vem para satisfazer a justiça divina. Aqui, ele está colocando que essa satisfação de Cristo Redentor não é a justiça divina. Aqui a satisfação é ao amor do Pai. A satisfação é a paternidade do Pai. Tem uma nuance aí, tem uma diferença. Aqui ele está enfatizando, está colocando o foco na misericórdia divina, no amor divino, e não na justiça. Isso ficará um pouco mais claro numa outra encíclica de João Paulo II, chamada Dives in Misericordia. Lá ele coloca, a mensagem messiânica de Cristo e a sua atividade entre os homens terminam com a cruz e a ressurreição. Se quisermos exprimir totalmente a verdade acerca da misericórdia, com a plenitude com que foi revelada na história da nossa salvação, devemos penetrar de maneira profunda nesse acontecimento final. Particularmente na linguagem conciliar, é definido como Mysterium Pascale, Mysterium Pascal. Então, aquela questão de satisfez a paternidade, satisfez o amor divino, tem a ver com essa doutrina do mistério pascal. A doutrina da redenção tem a ver com a satisfação à justiça divina. Foi necessário o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Adão que deveria morrer, uma questão de justiça. Quem morreu no lugar dele foi nosso Senhor Jesus Cristo. Por justiça. A misericórdia está revelada onde? Na figura de Deus Filho, que assume o lugar de Adão. Aí está a misericórdia divina. Aqui não, aqui muda. Na doutrina do mistério pascal, a satisfação é dada à paternidade de Deus, ao amor de Deus. Mas ainda está obscuro isso aqui. Vamos em frente. Só para constar, o termo mistério pascal, ele aparece uma vez
uma vez só, no sacramentário gelasiano, e depois na coleta da Segunda-feira Santa, depois na terceira oração da pós-comunhão, na Sexta-feira Santa. Então esse termo aqui, pouquíssimas vezes foram usadas. Uma vez no sacramentário gelasiano e depois na Sexta-feira Santa, ainda no rito anterior. Agora esse termo foi usado então, foi reutilizado, digamos assim, ou foi alterado o sentido, agora para intitular aqui uma nova doutrina da redenção. Uma doutrina que muda o foco. E vamos ver como é que foi mudado esse foco. Mas na Sexta-feira Santa já reformada pelo Paulini ou anterior? Não, aqui é anterior. Ele coloca como anterior. Ainda nessa encíclica, a dimensão divina da redenção permite-nos descobrir a profundidade do amor que não retrocede diante do extraordinário sacrifício do Filho. Sacrifício este para satisfazer a fidelidade de Criador e Pai para com os homens. É precisamente a redenção a última e definitiva revelação da santidade de Deus. É o cumprir-se cabalmente o programa messiânico. Tal programa consistia na revelação do amor misericordioso para com os pobres, os que sofrem, os prisioneiros, os cegos, os oprimidos, os pecadores. De novo aqui, então, veja, ele repete. O sacrifício de Deus Filho foi para satisfazer a fidelidade de Deus Criador e Pai para com os homens. Isso revela a santidade de Deus. Isso revela o amor misericordioso de Deus. Coloquei esse texto aqui só para mostrar, então, que isso está lá. Está escrito, está declarado. Vamos fazer, então, um comparativo. Só para recordar aqui. Sim. Imagina. Volta aqui. O padre comenta aqui que tudo isso aqui, o concílio, a liturgia nova, ela se referencia ao próprio concílio. Nunca faz referência à doutrina católica de sempre, à doutrina como os padres da igreja conceberam, colocaram, explicitaram. Tudo sempre se referenciando de maneira tautológica ao próprio concílio. Assim como o concílio disse, isso aqui é o concílio. Em linguagem conciliar, na mentalidade conciliar. Tudo é com base no concílio. É como se fosse realmente o começo novo. A pedra fundamental nova. Como no livro que faz parte da referência, é a religião do Vaticano II. É uma nova religião. Sim. Então, para esclarecer um pouco mais isso, nada como comparar com a verdade. A verdade que nós temos é o que a doutrina sempre ensinou. Todos os papas que falaram alguma coisa sobre isso se referem digamos, a esses pontos sobre o mistério da redenção, a teologia da redenção, a doutrina da redenção. O que fala isso? Que Adão pecou. E esse pecado afetou a natureza humana. Por quê? Porque Adão, sendo o primeiro homem, ele continha em si toda a natureza humana. Toda a descendência humana vem dele. Né? Então foi afetada por esse evento, que foi o pecado original. Então, ele transmite o pecado original à humanidade. Esse pecado original foi uma ofensa à dignidade infinita de Deus, exigindo, então, por uma questão de justiça, que isso fosse reparado. Então, a redenção vem para satisfazer, essa palavra satisfazer é uma linguagem técnica teológica, né? Para satisfazer a justiça divina. E o evento central disso é a morte redentora de Nosso Senhor na cruz, chamada morte vicária, o sacrifício vicário. Porque quem deveria morrer era Adão. No lugar dele, Nosso Senhor Jesus Cristo morre. E, claro, e como Nosso Senhor tem dignidade infinita, isso pode ser disponibilizado a todos os homens. Então, quando cada homem peca, é o homem que deve sofrer o castigo infinito. Nosso Senhor já sofreu isso no lugar dele, aplicando seus méritos, então, para cada um no tempo, como já vimos em outra ocasião, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarna, então, em um homem, a pessoa de Jesus Cristo, ele é Deus, e ele disponibiliza a salvação para todos.
como ele tem dignidade infinita, ele disponibiliza isso para todos, chamada redenção objetiva. Agora, se cada um de nós, particularmente, por uma iniciativa própria, eu vou me confessar, ou eu vou me batizar, eu vou me comungar, eu vou frequentar os sacramentos, aí isso depende de cada pessoa, uma decisão pessoal de cada um. Aí chama-se redenção subjetiva. É cada um ao ir ter acesso a essa salvação, as graças que Deus concede para a salvação, chamada redenção subjetiva ainda. Então, existe aí o encontro de duas ações, né? Uma de Nosso Senhor Jesus Cristo, que disponibiliza isso no tempo e no espaço até o final dos tempos, e a decisão de cada homem ir ter acesso à salvação pelos sacramentos. Por causa disso, alguns não querem, de livre e espontânea vontade, eles deliberam, não quero isso aqui. Eu prefiro não querer me converter. Eu não quero ouvir essa história. Então, vão se condenar. Por isso que muitos se salvam. Não são todos os que salvam. E a missa é o sacrifício, o assento, né? É colocado como sacrifício propiciatório. Temos os 4 sacrifícios, né? De caráter latrêutico, o de caráter de ação de graças, o eucarístico, o impetratório e o propiciatório. O que marca aqui é o sacrifício propiciatório. Isso é a doutrina da redenção, tal qual a igreja sempre ensinou. Agora, o mistério pascal, ele até fala, né? Ele até fala sobre o que houve lá atrás com o pecado de Adão, mas ele coloca como pecado original simplesmente a recusa do homem ao amor gratuito de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo vem, então, para satisfazer a misericórdia divina. Quer dizer, Deus quer ser misericordioso, mas para que ele possa ser misericordioso, é necessário que alguém venha e morra. Jesus Cristo que veio. Então, ele veio mais para satisfazer a misericórdia divina do que para satisfazer a justiça divina. O evento central no mistério pascal aqui é a ressurreição. O que importa é isso. Graças à ressurreição, então, se vê que é possível o homem se voltar para Deus. E aí é possível Deus amar de maneira plenamente todos os homens. Não sei se está muito claro aqui. É como se, com o pecado original, Deus ficasse impedido de amar os homens que ele criou. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vem para reparar isso aí. Para permitir, novamente, que Deus possa amar todos os homens. Daí se falar que ele vem, o pecado original é uma recusa do homem ao amor gratuito de Deus. Deus ama, o homem não quer. E agora, como é que faz isso? A solução dada foi nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo. E aí o padre comentou, como é bom termos alguém que saiba mais do que nós, né? Exatamente isso. Aqui, o que então era atribuído lá a Adão, ele coloca para Jesus Cristo. Então, ele, de alguma maneira, ele se encarnou em cada homem. Cada homem contém em si, na sua natureza humana, um germe divino. Contém alguma coisa de divino ali. E com isso, então, ao se encarnar, de algum modo, em todos os homens, então, ele transmitiu a salvação a todos os homens. Por isso aqui, então, todos estariam salvos. Por isso, então, é possível que Deus possa amar a todos os homens, coisa que ele não podia antes, com a recusa do homem pelo pecado original. Então, quem se salva são todos, e aí a missa simplesmente é o sacrifício eucarístico, é um sacrifício de ação de graças, é um de ação de graças mesmo, né? Por esse evento, que todos os homens podem ser salvos. Então, essa nova teologia, chamada mistério pascal, Deus fez o homem para si, né? Deus fez o homem, toda a criação é para Deus, né? Ótimo, nós sabemos disso. Mas olha o sentido que ele coloca, né? Deus é amor, sim, ele ama toda a humanidade. Ótimo, ele fez a criação por amor, de maneira gratuita. Mas com o pecado original, o homem se afasta de Deus. Então é como se fosse uma barreira a esse amor de Deus pelos homens. E a redenção de nosso Jesus Cristo
mediante o amor, por misericórdia, permite que Deus tenha acesso ao homem, então. Aí ele pode, então, amar a todos os homens de maneira efetiva, aquilo que ele não podia. E pela ressurreição, restitui-se, então, essa entrega do homem a Deus. Porque agora todos podem ressuscitar depois da morte, então voltar a Deus. E Deus pode amar a todos. Eu, particularmente, eu fiquei assim, acho que me parece, eu espero, né? É uma coisa repugnante isso aqui, não é? Colocar tudo aquilo que a igreja ensinou durante esse tempo, você simplesmente inverte o negócio. Você coloca como Deus sendo limitado por uma ação humana, e aí vem a encarnação, e vem a morte na cruz e a ressurreição para solucionar esse problema que Deus tinha. E que todos, por uma bondade de Deus, porque Deus é bom, né? Não importa se é justo, Deus é bom, misericordioso, então com isso aí que todo mundo pode ser salvo, todo mundo está salvo, por um modo que só Deus conhece, como tem um texto ali do Vaticano II. Por causa disso, é que se entende agora os textos, realmente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No ato penitencial, seria o confiteor, né? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Deus ama a todos. Sempre a paz aos homens aqui na terra. Aí se entende por que no credo tirou-se e desceu aos infernos, desceu à mansão dos mortos, ali é só uma morada dos mortos, mas que eles vão sair de lá e vão para o céu. Daí se entende, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está conosco aqui, Ele está em germe ali, de uma maneira que só Deus conhece. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa salvação. Dar graças a Deus é a nossa salvação, essa é a nossa garantia. Não é digno e justo que seja nós demos graças a Deus. Não. É digno, é nosso dever, nossa salvação. Dar graças a Deus. E aí se entende porque quando o Padre anuncia a paz do Senhor esteja sempre convosco, se diz o amor de Cristo nos uniu. Sim, o amor de Cristo uniu a todos nós. Católicos, ortodoxos, protestantes, as religiões de matriz afro, as religiões de matriz asiática, todo mundo, agora está todo mundo junto. O amor de Cristo nos uniu. E como não existe mais, então, a morte para satisfazer a justiça divina, o acento cai simplesmente na ressurreição. Por isso que não se mostra mais nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Mostra ou Ele ressuscitado, ou mostra a cruz sem Ele pregado na cruz. Porque Ele já está ressuscitado. Aí se entende por que existe a 15ª estação na Via Crucis, que é nosso Senhor ressuscitado. Não sei se tem a ver, mas eu me arrisco a dizer, daí a devoção o terço da misericórdia, a de Santa Faustina, tudo colocando a misericórdia, tudo, Deus perdoa todo mundo, não tem problema, todo mundo vai ser salvo. E aí se vê, e aí eu estou voltando aqui para os símbolos, né? Como essa doutrina, existe essa doutrina de fundo, ela foi manifesta na tradução da missa, e você vê manifesta nos símbolos. Por isso que isso aqui é incongruente com isso aqui. Versus populum é incongruente com versus Deo. Ali o sacrifício propiciatório é feito para Deus. Aqui é uma reunião, né? Uma reunião em torno de uma mesa. E aí se nota, infelizmente, né? Eu não sei se eu... Bom, enfim, eu vou colocar aqui. E aí se nota a congruência dessa cena com essa cena. É muito congruente. Porque o que importa é a fraternidade universal. É a reunião entre os homens, a paz entre os homens. Basta entrarmos num diálogo entre todos, a gente entra no consenso. Se for melhor o aborto, a gente aprova o aborto. Se for melhor a eutanásia, a gente aprova a eutanásia. Não tem problema. A gente entra num acordo. O que importa é estar de bem com todos. Eu já estou terminando mais alguns textos apenas para mostrar. Aqui eu coloco o exemplo do livro do Senhor do Mundo. E veja que interessante, então.
tudo indica, voltando àquele gráfico de tendência, né, que eu coloquei, tudo indica essa tendência, esse caminho para o culto do homem. Não propriamente o culto de uma pessoa, mas para elogiar os feitos do homem. Porque, afinal de contas, se o homem conseguir a paz universal, puxa vida, hein? Um mundo sem guerras, um mundo sem sangue, sem conflitos. Bem é como aquela canção do infeliz do John Lennon, né? Imagine um mundo sem guerra, sem conflito. É isso aí. Até as artes exprimem isso, né? Então, nesse livro O Senhor do Mundo, tem uma parte que ele fala: e o ato de culto exigido não consistia em mais que a presença física na igreja ou catedral, nos 4 novos festivais, porque havia sido abolido a Santa Missa, ele coloca nessa história de ficção, aboliu-se, o catolicismo foi simplesmente tirado da sociedade, mas se verificou que o homem ele precisa de alguma coisa que invoque uma coisa de sagrado, uma coisa além, então foram colocados novos 4 festivais, novas celebrações, novos cultos, o culto da maternidade, o culto da vida, da nutrição e da paternidade, celebrados no primeiro dia de cada trimestre. O novo culto era o sinal de coroação do triunfo da humanidade. A adoração da humanidade sem as suas inconveniências. Não o homem, mas a ideia do homem é que era cultuada, desprovida de seu princípio sobrenatural. O sacrifício também era contemplado, o instinto de oblação, mas sem a exigência feita pela santidade transcendente sobre a culpa sangrenta do homem. Então, o ser humano precisa disso, né? Digamos, alguma coisa do sagrado, mas então foi substituído o culto a Deus transcendente, que exige um sacrifício, que já foi feito, mas se nega tudo isso aí e se cultua não propriamente um homem, mas a humanidade. Sem os inconvenientes do culto a Deus, que eles colocam como Deus sangrento do Antigo Testamento. Mais um aqui. Discurso de Paulo VI. Aqui vocês já conhecem, alguns já conhecem. O humanismo laico e profano apareceu, finalmente, em toda a sua terrível estatura, e por assim desafiou o concílio para a luta. A religião, que é o culto de Deus, que quis ser homem, e a religião, outra religião, que é o culto do homem, que quer ser Deus, encontraram-se. O que aconteceu? Combate, luta, anátema. Tudo isso poderia ter se dado, mas não aconteceu. Vós, humanistas do nosso tempo, que negais as verdades transcendentes, dai ao concílio, parece que ele está pedindo um favor para os homens, né? Dai ao concílio ao menos este louvor e reconhecei este nosso humanismo novo. Também nós, e nós mais do que ninguém, somos cultores do homem. Isso aqui sempre eu leio e me causa perplexidade. Continuando. Toda essa riqueza doutrinal orienta-se apenas a isso, servir o homem. A igreja declarou-se quase a escrava da humanidade. Sim, porque a função da igreja agora, do Concílio Vaticano II... O padre está comentando aqui que é bem o contrário de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora se coloca como escrava antila domine, escrava do Senhor, né? Ela é escrava do Senhor. Aqui se coloca a igreja como escrava da humanidade, né, da divindade. Tudo isso e tudo mais, que poderíamos ainda dizer acerca do concílio? Terá porventura desviado a igreja para a cultura atual, que toda é antropocêntrica? Naquela época, né? O mundo sempre foi e sempre será antropocêntrico, né? E a igreja se desviou disso? Desviado não, voltado sim. A igreja se volta então, de frente, não para combater o antropocentrismo, mas para colaborar com o antropocentrismo, para a unidade do gênero humano, para a paz mundial. Como em outro discurso ele declarou, né, que o caminho obrigatório da paz mundial é a ONU. O caminho da paz mundial não é buscar o reino de Deus, que não é deste mundo, e a justiça de Nosso Senhor. Não, a paz mundial passa pela ONU. Como no rosto de todo homem, devemos descobrir o rosto de Cristo.
Esse foi o discurso de Paulo VI na última sessão do Vaticano II. E foi escrito um hino ao homem. Quando o homem foi à Lua, foi escrito um hino ao homem. Veja como, então, é o culto à humanidade, propriamente, né? Somos cultores do homem. Homem, este átomo do universo, do que ele é capaz. Honra ao homem, honra ao pensamento, honra a ciência, honra a técnica, honra por trabalhar, honra a ousadia humana, honra a síntese da atividade científica e organizacional do homem. Honra ao homem, rei da terra e agora também príncipe dos céus. O homem vê refletido em si mesmo seu mistério invisível, o espírito imortal, e experimenta seu premente destino natural, progredir. A gente poderia substituir de maneira que causa perplexidade, até um mal-estar, glória ao homem, glória ao pensamento, glória ao homem, rei da terra e agora também príncipe dos céus. O seu mistério invisível, a centelha divina, né? O germe divino, seu destino natural, evoluir. Né? Quem escreveu isso no homem? Paulo VI, no Ângelus, Ângelus é aquela audiência geral que dá, né, para o público, no dia 7 de fevereiro de 71. É uma pena, né? É uma pena. Bom, para terminar, alguma dúvida? Ficou claro a questão do mistério pascal? Como é uma doutrina totalmente oposta à doutrina correta que nós aprendemos, né? Que a igreja ensinou, que não o concílio ensinou. Por fim, eu quero colocar aqui um alerta, porque o que nos resta sempre, eu costumo dizer para as pessoas, né? É a doutrina. O nosso critério é a doutrina. A doutrina católica apostólica romana é a doutrina de sempre. Ela que nos garante o discernimento. Isso aqui está certo ou está indo para o caminho errado? Eu repito aqui, então, um alerta de São Luís de Montfort. São Luís de Montfort, no seu escrito Cartas aos Amigos da Cruz, ele coloca os mundanos, aqueles que vivem no mundo, aqueles que são antropocêntricos, né? Que têm o homem como medida de si próprio, que têm horror à morte, horror à doença, horror à pobreza, são os mundanos, pelo contrário, para se encorajarem a perseverar nas suas maldades sem escrúpulo, todos os dias gritam os seus slogans. A vida, a vida. Eles gritam alegria, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, divirtamo-nos. São eles que gritam. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Não, não morrereis. É o mesmo grito, a mesma expressão que a serpente falou para Eva. Pode comer, você não vai morrer, será como deuses. E assim fica esse alerta, que só a doutrina que pode nos dar. Que por mais gostoso, agradável que seja, isso aí, se não tem a doutrina correta, não dá. Não dá. Tudo bem? Alguma pergunta? Algum comentário, padre? Então, por favor, vamos rezar. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós.